Uma boa noite, meu nome é Roberto, estou no Centro de Estudos Espírita Allan Kardec, na condição de um de seus trabalhadores. E aqui nesta noite vamos dar continuidade ao estudo de curso de Espiritismo, que tem como suporte essa apostila editada pela Federação Espírita Brasileira. Estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1. Então, a semana anterior, no dia 21, nós falamos sobre a origem, e a natureza dos espíritos, e que está contida no módulo 4 da apostila aqui mostrada, lá no roteiro 2. E hoje nós vamos falar, já no roteiro 3, sobre as provas da existência e da sobrevivência do espírito. Vamos então nos apoiar nas obras básicas, naturalmente, mas nos servir também da orientação que o Hernani Guimarães Andrade nos trouxe, a contribuição para a disseminação da Boa Nova, o seu entendimento já como pesquisador, Hernani Guimarães Andrade, que foi entre nós, e também no querido irmão lá das primeiras horas do Espiritismo Nascente, é o Gabriel Delane. Já no início nós temos, para nossa apreciação, uma pergunta que é óbvia. Existe a alma ou espírito? Semanticamente, ou seja, conforme a doutrina que nos foi apresentada por Allan Kardec, a doutrina espírita, nós entendemos que a alma é o espírito encarnado, isso para facilitar. E quando se fala em espíritos, tão somente é o espírito desencarnado. Mas então a pergunta é esta: existe alma ou espírito? Então já é abrangente a pergunta. Diz que a ciência responde que talvez. Os homens das academias, das ciências, estamos falando de diversos ramos do conhecimento científico. Os fenômenos do magnetismo, do hipnotismo e da anestesia, sim, eles dizem que existe. E nisso confirmam todas as deduções da filosofia e as afirmações da consciência. Entretanto, e talvez até por isso, constrangidos pela evidência dos fatos, a admitir uma força diretriz no homem, grande número de materialistas se refugiam em uma última negativa, sustentando que essa energia se extingue com o corpo, de que ela não era senão uma emanação. É mais ou menos como, vamos comparar uma vela cuja luz se apoiava no próprio combustível contido na vela. Então esse é o entendimento dos materialistas. E é o refúgio, como diz, de negativa para afirmar que a alma não existe. Vamos ver que é um pouquinho mais complexo do que isto. Como todas as forças físicas e químicas, dizem eles, a alma, essa resultante vital, cessa com a causa que a produz, assim como a vela, citada como exemplo. Queimou até a sua última gota, então ela se extingue, ou seja, não há mais luz a partir daí. Então diz assim: morto o homem, está aniquilada a alma. Eu me lembro de uma narrativa em que um patologista, na verdade, ele era funcionário do Instituto Médico Legal e, estando com o Chico Xavier, falou assim: Chico, vocês espíritos estão muito enganados. E o Chico, como de hábito, muito cortês, educado, falou assim: por quê? Diz assim: olha, porque eu faço laudo e tudo de cadáveres,
E eu não logrei até hoje, em milhares que já fiz, não encontrar a alma, o Chico Xavier, calmo, equilibrado como sempre. Fala assim, meu filho, mas você está procurando na gaiola o passarinho que dela fugiu. Não, é natural que não vai achá-la. Naturalmente, quando o corpo se extingue, o espírito se liberta dele. É o que o Chico estava ali colocando, né? Mas voltando então ao nosso estudo, diz assim: a primeira refutação a esse pensamento de que o espírito ou a alma se origina da matéria vem do raciocínio lógico de Descartes. Sabemos o filósofo francês, né? E ele diz: cogito ergo sum, penso, logo existo. E aí que poderia ser entendido desta outra maneira: a matéria por si mesma não pensa, logo existe em mim, além da matéria, algo que é o agente do meu pensamento. E nós sabemos que a filosofia ela indaga, a ciência responde, mas nem sempre de maneira completa. E sabemos que René Descartes ele foi um grande pensador, filósofo, contemporâneo, um dos enciclopedistas, conforme vimos logo no início do curso, né? Lá daquele momento do Renascimento em França. Agora, afirma Allan Kardec: se a crença nos espíritos, nas suas manifestações, representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. O que Kardec está colocando aqui é o seguinte: se as manifestações, os fenômenos espíritas ficasse no terreno das fraudes, das encenações, então sim, com a devida sanção da razão, ela poderia merecer a suspeita e aí sim cairia toda por terra uma filosofia e a religião na qual nós nos apoiamos para nos conduzir em face das demandas, das dificuldades, das dores e aquelas dúvidas clássicas, né? O que estou fazendo, de onde vim, para onde vou? Isso que a filosofia já nos colocou, nos apresentou, né? Continuando, ele ainda diz: diga-nos, porém, porque com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos antigos e modernos e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Então vamos raciocinar. Se a fraude existe, é porque o fraudador ele está oferindo algum rendimento, o fruto do seu trabalho como ilusionista, como mágico, né? Vamos reportar aos circos da nossa infância e ainda de hoje, né? Que a gente se diverte muito. Então o mágico ali ele ganha com aquilo, o prestidigitador. Porém, se ela, aí é que Kardec coloca. Então esse fenômeno, ou seja, as confirmações da existência do espírito ou da alma, ou ambos, e eles estão inculcados, quer dizer, fazem parte do arsenal da cultura de todos os povos, e nem sempre, porque existe sim os espertalhões que se aproveitam disso. A pessoa completa, mas durante pouco tempo, porque ninguém consegue ser 24 horas bonzinho, sem que o seja, ou 24 horas contando uma mentira sem que a verdade apareça. Então, existir sempre, em todos os povos, em todas as culturas, povos antigos, povos modernos, e também nos chamados livros santos, né? Seja Bhagavad Gita, seja lá no Alcorão, na Torá, e falando desse, para não citar todos os outros, porque são muitos, então cada povo, cada cultura tem lá o seu código de ética, de valores,
e da sua religião, e que eles estão nos chamados livros sagrados. Mas aí, com essa indagação, o que é que os críticos respondem? É porque, desde todos os tempos, o homem teve o gosto do maravilhoso. Estão querendo dizer o seguinte, olha, aconteceu uma coisa espetacular, então é um fenômeno, e as pessoas vão atrás do fenômeno. Não é? Isso aconteceu também com o Espiritismo, lá atrás. As mesas girantes, né? Falantes, movimentos de corpos sólidos, chocam-se, quebram ou tombam com estardalhaço, os fenômenos físicos. Né? E então esse chamado maravilhoso atrai. Mas aí o que Kardec pergunta? O que entendeis por maravilhoso? Eu às vezes brinco com a Leila, a Leila é uma santa. Ela diz assim, olha, você fez isso aqui assim e demorou muito. Eu falei, mas define o que quer dizer muito, né? Então, sou um indagador e ela muito pacientemente me responde. Mas Kardec também, ele usou dessa estratégia. Assim como Jesus, né, quando provocado, e alguém propunha ali uma questão, ou então dava lá a sua explicação, e Jesus buscava saber mais. Kardec também, porque Kardec, sendo discípulo, né, ex-discípulo de Pestalozzi, ele aprendeu a chamada técnica maiêutica. Mas o que você tem? O que você pensa? Existe essa situação, o que você acha? Então ele diz assim, mas que entendeis por maravilhoso, isto porque no livro O que é o Espiritismo, é um livreto, né? E eu até recomendo para quem quer iniciar-se no Espiritismo, leia ele. O Espiritismo, sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo. Então tem esse diálogo. Mas que entendeis por maravilhoso? E a resposta, o que é sobrenatural? Mas o que entendeis por sobrenatural? Insiste Kardec. Percebem? Essa é a técnica. Porque você vai descendo as raízes do móvel daquele pensamento, os alicerces nos quais se apoiam esses pensadores. E a resposta, bom, sobrenatural é aquilo que é contrário às leis da natureza. E aí fecha Kardec com essa questão chave. Conheceis, porventura, tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Então diz assim, olha, o cientista, ele descobriu isto. Ora, se descobriu porque já existia. Então, à medida que as leis ou os fenômenos vão se revelando, o que é sobrenatural deixa de sê-lo. Os milagres passam a ter uma explicação, porque estão dentro dos limites das leis naturais. Leis imutáveis, porque, conforme já estudamos, né, são aquelas concebidas por Deus. Lembra dos atributos da divindade? A imutabilidade, né? Então, isso aí está muito bem trabalhado por Kardec no livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 1, item 1. Esse material, ele está apostilado, tá? Está na apostila do estudo sistematizado da doutrina espírita que nós exibimos logo no início. Então tem lá, ao final de cada roteiro, tem lá as referências bibliográficas, e essas que eu estou agora comentando. Agora vamos àqueles fenômenos que evidenciam a existência e a sobrevivência do espírito. Primeiro nós temos o chamado, elencado por Kardec, nessa ordem, o fenômeno de exteriorização da alma. Como é que isso ocorre? Durante o sono, quando o corpo descansa e os sentidos estão inativos, falando nos sentidos físicos, quais sejam a audição, a visão, o olfato, a gustação e o tato, estão adormecidos, inativos. Então, nessa condição, podemos verificar que um ser vela e age em nós, vê e ouve através dos obstáculos materiais
paredes ou portas e a qualquer distância. Então, quem é este ser que vela, que age? Tem uma questão em um livro dos Espíritos, não me lembro agora o número, só recordo, que Kardec pergunta o que ocorreria com o espírito se um perigo iminente ameaçasse o corpo ao qual ele está vinculado. Então o corpo está adormecendo. Mas num perigo iminente, o que ocorre com o espírito? E a resposta é que ele volta num rápido pulo, como se fosse no relâmpago, e automaticamente as senhoreias dos sentidos daquele corpo que estava adormecido e ele desperta. Naturalmente, por esse retorno brusco, em face de um barulho externo, né, em que nós acordamos sobressaltados e às vezes uma sudorese muito intensa. Então, aquela adrenalina, a carga adrenal que é jogada na corrente sanguínea nos leva. Mas então ocorre isso, que são instrumentos de sobrevivência com que somos equipados para mudarmos aquela situação de um perigo iminente. Então, este ser que vela pelo corpo é o espírito. Agora, nós temos também ouvido, seja no popular, na cultura, né, do povo, e é uma coisa chamada casa mal assombrada. Casa mal assombrada. Parece que é uma coisa assim de assustador, fantasmagórica, né? E também, muitas vezes, associado ao transporte de objetos. Então, o fenômeno dessas casas mal assombradas é um dos mais frequentes e conhecidos. Eu acredito que em sã consciência as pessoas podem até recusar, assim, olha, eu vi lá atrás, que é uma grande bobagem, depois vi que não tinha acontecido nada, mas alguma coisa ele tomou conhecimento, aceitar porque entendeu é uma virtude, e recusar de pronto, muitas vezes, é a defesa do materialista ou do negativista por sistema, né? Então, esse fenômeno que é muito frequente, muito conhecido, encontramos-lo por toda parte, né? Em todas as culturas, como coloquei ainda há pouco, em todas as partes, vilas, lugarejos, né? Vilarejos, e nas vizinhanças, ou nós já percebemos, ou já constatamos esse fenômeno, ou nós ouvimos relatos de pessoas confiáveis e que não ganham absolutamente nada com isso, nem são pessoas chamado espírito fraco para ficar a julgar, imaginando, vendo, coisas que muitas vezes é fruto da nossa própria elucubração, da nossa imaginação, né? Mas numerosíssimos são os lugares mal assombrados. Mas quem é que faz essas assombrações, ou seja, que leva o desconforto, o incômodo? Lembra logo do início do curso? Nós falamos, por exemplo, sobre as irmãs Fox, Hydesville. Então, quem estava ali, na verdade, era um espírito. Daí, os neófitos, ou seja, aqueles que não conhecem essa fenomenologia espírita, ou seja, do mundo espiritual, né? Então rotulam de assombração. Então, muitas vezes as casas, nas paredes, os assoalhos, se ouvem ruídos e pancadas. Não é? Gostaram das pancadas? Não, ninguém acordou não, porque a pancada foi suave, né? Aliás, o bom da internet é que ninguém dorme, né? Fica todo mundo ligado ali. Às vezes nas aulas presenciais dá uma cochilada, a gente iria lá em Minas, que fica pescando, né? Mas então, continuando, nós falamos bastante também, já durante o curso, né, até agora, sobre o fenômeno das mesas girantes. Então, este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa um móvel com que, pela sua comodidade, né, estamos sentados, estamos apoiados numa mesa, e mais se tem procedido a tais experiências. Por isso que, então, na época de Kardec, né, o pesquisador Rivaio, o professor Rivaio,
Então, os cafés, os saraus, daquelas tardes, noites, em Paris, de sua época, tinha muito essas experiências, fenômenos das mesas, né? Então, a designação de mesa girante prevaleceu para indicar esta espécie de fenômenos, né? Agora, temos também os fenômenos da manifestação dos espíritos pela escrita, porque, veja bem, nós estamos falando de fenômenos físicos. Agora vamos falar de fenômenos inteligentes, porque os fenômenos físicos muitas vezes são ilusórios, nossos sentidos são muito limitados. E podemos nos trair pensando ter visto uma coisa que na verdade foi fruto da nossa imaginação, ou ouvido barulhos que sequer outros não ouviram, então não ouve, pois a nossa imaginação ela é muito fértil e nós somos muito impressionáveis, né? E também tem a indústria do entretenimento que cataloga lá por faixas etárias quem pode e quem não pode, ou pelo menos não convém, né, assistir a determinada produção. Mas então as manifestações dos espíritos pela escrita têm uma variedade de formas de comunicação. Podem ser, por exemplo, a psicografia indireta. Como é a psicografia indireta? São aquelas obtidas por meio de pranchas, cestas e mesinhas quais se adapta um lápis, né? Nós vimos isso ainda replicado lá no Livro dos Médiuns, capítulo 8, item 127 e também o item 152. Já vimos bastante isso lá atrás, quando estudamos as mesas girantes, né? A cestinha a qual se aplicava à guisa de uma ardósia, né? Um lápis, e ali fazia-se perguntas e vinham as respostas. Depois percebeu que não havia necessidade da mesinha, então passou-se a usar as mãos, né? E temos também a psicografia direta ou manual. Então ela é obtida pelo próprio médium, agora sim, sob a influência dos espíritos, podendo o espírito, né, o médium, aliás, ter ou não consciência do que escreve. Então, tem um médium semimecânico, médium mecânico, então ele poderá ter, num determinado momento, conforme a sua desenvoltura mediúnica, né, podemos chamar assim habilidade, o domínio dessa ferramenta, ou seja, desse dom, ele poderá escrever conscientemente ou não. Aí você já tem uma série de exemplos, mas um clássico do Chico é quando ele apoiava a mão esquerda sobre a fronte e ele abaixava a cabeça, e ali ele escrevia. E tinha alguém do lado somente para tirar folhas. Acabava porque era muito rápido, então tinha que ter alguém. Uma resma de 500 páginas ou 500 folhas era para escrever às vezes uma noite só. Mas muito bem. Agora, continuando, tem chamada também escrita direta ou pneumatografia. E essa escrita ela é produzida espontaneamente, sem o concurso nem da mão do médium, nem do lápis. Como é que isso ocorre? Então, dobra-se uma folha de papel em branco e deposita ela em alguma parte, numa gaveta, por exemplo, num cofre, dentro da geladeira, ou ainda deixa simplesmente sobre o móvel. Ninguém toca essa folha. Então ali, depois de algum tempo, vamos ver o registro. Veja bem, isso está muito detalhado, muito bem detalhado no Livro dos Médiuns, por isso nós citamos genericamente aqui, já que o tema comporta, então, apresentar essas chamadas evidências para a ciência. Alguns sim, alguns homens de ciência já aceitam, outros não. Então, este, por exemplo, chamado escrita direta ou pneumatografia, está catalogado lá no Livro dos Médiuns, capítulo 8, desta vez no item 127. E a manifestação dos espíritos ainda pela audição e pela palavra. Por vezes, nós falamos assim, olha, eu tive agora uma ideia de como eu vou equacionar esse problema, essa demanda, ou então eu já vim pesquisando isso há algum tempo e agora eu encontrei a resposta. Muitas vezes elas nos são sugeridas, as respostas, né, as soluções, pela audição. Então, nesse contexto, a imensa maioria de nós que não temos absolutamente nenhum compromisso com a mediunidade, não deixamos de ser médiuns, né? Então, os médiuns intuitivos, frequentemente, são aqueles que ouvem. Mas neste caso específico, pela audição e pela palavra,
os espíritos podem se comunicar pelo aparelho auditivo do médium, o que possibilita a este manter com eles conversação regular. Algumas pessoas são dotadas de tal forma dessa faculdade e que a gente, quando pensa, mas fulano fica falando sozinho, é um esquizofrênico, etc. Não tem. Às vezes não tem e faz todos os exames e não se confirma nenhum desvio, nenhuma enfermidade ou doença mental ou uma patologia mental. Porque, em verdade, ele tem uma percepção auditiva de tal forma e que ele mentalmente ele dialoga com o espírito, porque ele não verbaliza isso. Mentalmente, entretanto, ele formula questões, faz algumas pontuações, etc. Enfim, conversa. Ok? Então, é a manifestação dos espíritos pela audição e pela palavra. Agora, eles podem também, falando dos espíritos, então eles podem atuar sobre os órgãos da palavra, o aparelho fonador, cordas vocais. Neste caso, o médium transmite as ideias dos espíritos. Lembrando que médium é caminho, é meio, é como se fosse a ponte, né, entre os dois níveis de existência, físico e espiritual. Então, ele muitas vezes faz isso sem ter consciência do que está falando. E é a psicofonia, estamos falando disso. E frequentemente ele diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Mas existem escapismos para aqueles que refutam o fenômeno e inventam, fazem um contorcionismo gigantesco e fica até mais difícil do que aceitar, pura e simplesmente, a argumentação de que o médium serve de caminho para que um outro espírito, ou seja, o espírito desencarnado ou alma, ele se manifeste. Fica muito mais fácil, né? E mais compreensível. Mas um contorcionismo eles fazem porque querem negar a evidência, né? Então, quando o médium ele fala de coisas que ele desconhece e porque está fora do seu alcance intelectual, da sua inteligência, ora, temos uma evidência de que não é ele quem fala, né? Então está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 14, no item 166. E temos também os fenômenos chamados de aparições e materializações. Agora nós estamos falando de fenômenos físicos, voltamos a falar de fenômenos físicos, né? Então dão-se as aparições do espírito quando o vidente, veja bem, ele não é, neste contexto, um médium atuante, ele apenas tem essa percepção. Podemos dizer que ele tem essa percepção extrasensorial. E não estaríamos em erro, não. Então, quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades, ele vê. Mas não é um fenômeno de materialização ainda. Veja bem. Agora, quando ocorre uma apresentação sob uma forma vaporosa, diáfana, às vezes vaga e imprecisa, isso aí é uma percepção que às vezes alguns estão ali, veem presente naquele ambiente e outros não. Mas de outras vezes as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. Então já é o fenômeno de materialização. Tem calor, tem tato, né? Tem consistência. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 6. Veja como é riquíssimo o Livro dos Médiuns. E o que me causa admiração de muitas vezes pessoas sendo médium, dito médium praticante ou atuante, e não conhece o Livro dos Médiuns, pelo menos para aclarar o entendimento e às vezes ele próprio ter mais argumento para dialogar com os comunicantes, né? Deveria ler sim, ou então aplicar a si próprio. Está lá no item 102 do capítulo 6 do Livro dos Médiuns. Então, muitas vezes o espírito se apresenta sob uma forma ainda mais precisa, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tenha diante de si um ser corpóreo.
Isso aconteceu com Cesare Lombroso, por exemplo, pesquisador, em princípio, homem de ciências, né? E ele, Faculdade de Milão, é professor emérito, e quando ele só se dá por vencido, quando a médium de materializações, Eusapia Paladino, ela libera ectoplasma para fazer com que a mãe já falecida do Lombroso se manifestasse. Aí ele se desmancha em lágrimas, abraça e sente toda a consistência, o calor, né? E a mãe e a voz, mas era uma materialização, e a voz da própria mãe. Então, dado que se possa atribuir à ilusão ou uma espécie de fascinação à aparição simplesmente visual, ainda Kardec argumentando, o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, palpá-la, e quando ela própria segura o observador e o abraça. Então, pela influência de alguns médios de grande poder e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam o que a história refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Nós tivemos vários médiuns, né, de materialização, mas recordamos de dois em particular, foi Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, e o Chico Xavier, que durante 2 anos, 1952 e 1953, ele atuou com materializações. Inclusive a Sheila se materializou através dele. Nós falamos essa semana sobre a Sheila e vamos fechar amanhã no nosso Café com o Evangelho, só para recordar. Mas então, em relação ao Chico, fala assim, Chico, a sua meta, o seu compromisso é com os livros. E aí ele não mais participou de materialização, mas era um excelente médium de materialização. E já vamos então fechando com as chamadas, por exemplo, visões no leito da morte, né? No momento da morte são muito comuns as percepções do mundo espiritual, porque os laços que prendem o corpo, ou melhor, o espírito ao corpo, que é o perispírito, ele se acha muito esgarçado. Então começa, neste momento, a ter visões do outro plano da existência, né? Isso é relatado no livro do Hernani Guimarães Andrade, no capítulo 3. Então, as investigações criteriosas têm demonstrado que esses fenômenos não são mera alucinação, ao ponto de muitas vezes, porque os relatos eles são repetitivos, recorrentes, né? As experiências, os sintomas, passam, olha, fulano já está se despedindo, porque ele está começando a conversar e ter visões lá do outro plano, está num estado, digamos, de confusão mental, mas nada, ele na verdade está vendo já o outro